Olá, irmãos. Nós estamos reunidos, mesmo que seja através do vídeo, mas estamos reunidos. Como eu prometi, dentro do texto de João, capítulo 1, versículo 14, teríamos pelo menos 3 pregações. Já tivemos uma, agora vamos ter outra, depois, provavelmente no dia 25, outra, e talvez no dia 28 terminaremos a série em João 1,14. Não sei porque estou falando 1 João, mas é João capítulo 1, versículo 14. Começamos falando sobre o verbo se fez carne, ou a palavra habitou entre nós, em forma de carne, que é um texto aparentemente simples de ser entendido, mas de grande complexidade para entendermos, porque temos que pensar o Deus Criador, o Deus de toda graça, de todo poder, de toda grandiosidade, de infinito, veio até nós. Ele que criou Adão e Eva, agora se torna diferente, porque Adão e Eva foram criados adultos. E Jesus veio em forma de um embrião, de um feto, depois de um bebê, e passou por todo o processo como qualquer ser humano. Então a natureza do Senhor Jesus, humana, sem pecado, é igual a de qualquer pessoa nesse mundo. E isso para nós é algo muito complexo de entender, de compreender, de explicar, mas esse é o fato, ao qual nós devemos a nossa salvação para esse mistério quase inexplicável, mas admirável no sentido de que Deus se fez carne, que Deus habitou entre nós. A relação mais difícil de entender é que na pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa, ele tinha as duas naturezas, a divina e a humana, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, mas uma pessoa. Assim como Deus é um Deus triuno, um único ser, um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então essas coisas quase inexplicáveis estão na palavra de Deus. E nós cremos pela fé. E um dia temos a certeza de que compreenderemos. Na verdade, vamos ser toda a eternidade para ficarmos compreendendo e entendendo as maravilhas do nosso Deus, que é grande e é infinito. Falamos então sobre a palavra, o verbo, falamos sobre habitou ou tabernaculou ou armou a sua tenda, ou como diz, se mudou para a nossa vizinhança, que seria a ideia básica ali do texto. E também do próprio fato de que veio em carne, corpo como o nosso, sujeito às mesmas limitações que nós temos. Sempre lembrando, Jesus não tinha natureza de pecado, Jesus nunca pecou e Jesus nunca vai pecar. Hoje vamos falar de graça e verdade. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la, eu vou ler novamente o versículo 14 do capítulo 1. E diz assim o evangelista João, 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então essa é a palavra de hoje. Duas doutrinas, duas grandes verdades estão encerradas, dois grandes temas, e na verdade podemos dizer que graça e verdade são dois atributos que Deus comunicou ao homem quando o criou, assim como vários outros atributos foram comunicados na criação à imagem e semelhança de Deus. Alguns pertencem somente a Deus e só Ele tem esses atributos e sempre somente Ele terá. Mas nós vemos e lembramos a palavra que o anjo falou para José, lá em Mateus 1:21, de que essa criança, o ente santo que estava no ventre de Maria, salvaria o seu povo dos seus pecados. E podemos pensar, bom, salvar o seu povo, então a vinda de Jesus foi só para os judeus? Inicialmente sim, foi somente para os judeus. Ele veio como o rei prometido. Ele veio, podemos lembrar ao longo de toda a história do Antigo Testamento, que o propósito de Deus era um reino mediado. Começou com Adão e Eva no jardim,
pecaram. Depois foi sendo passado, podemos ver essas intenções de Deus, não é? E no reino constituído pela nação de Israel, primeiro lá com Saul, depois com Davi, Salomão, vemos aí a grande expressão desse reino mediado. Mas homens pecadores, falhos, o reino se dividiu, mas Deus manteve a sua promessa a Davi de que sempre no seu trono se assentaria um dos seus descendentes. E Jesus é um descendente. O trono de Davi está livre, porque o último rei foi contado, foi registrado como quem não tinha filhos. Então Jesus tem todo o direito de dizer: eu sou filho de Davi, porque pela linhagem tanto de Maria quanto de José vem de Davi. Por isso, então, podemos pensar, Jesus veio e ofereceu o seu reino ao povo. Nós vamos ver isso nos evangelhos, claramente, sempre Jesus oferecendo, demonstrando que ele é o rei e que ele estava oferecendo o reino. Mas João, no primeiro capítulo, já vai logo dizendo para nós: veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E por causa dessa rejeição, Jesus então chamou seus discípulos, formou a igreja, que tem uma outra missão, diferente da missão da nação de Israel, a quem o reino ainda será instalado. Nós, da igreja, estamos sim esperando também a vinda de Jesus como rei, mas nós temos uma participação diferente nesse reino. Nós estaremos com ele reinando, faremos parte da corte do Senhor Jesus Cristo durante a época do milênio. Mas podemos então entender porque o Novo Testamento vai falar de que nós, igreja, também somos chamados povo de Deus. E isso então se aplica ao texto de Mateus. Veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Nós, da igreja, nos incluímos também nesse povo. Lembrando lá de Paulo falando para Tito, né, sobre a graça salvadora, enfatizando a graça, coisa que nós aqui estamos falando também, no sentido de que ela tem algo pedagógico, didático para mostrar, nos educa. Por quê? Porque Deus está formando um povo para ser zeloso de boas obras. Nós somos esse povo também. Por isso, então, que nós olhamos e vamos entender lembrar também que Jesus mesmo disse na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, dizendo que ele tem outras ovelhas em outros apriscos, ou seja, fora do domínio do aprisco judaico. Né? Envolve todos os restantes, todos os confins da terra. Jesus tem ovelhas e a palavra dele está alcançando essas ovelhas para formar o povo do qual ele salvará dos seus pecados. Por isso, quando pensamos na encarnação de Jesus, ou a encarnação da palavra, ou a encarnação do verbo, não é a causa da graça de Deus, mas o seu glorioso resultado. Não foi a encarnação de Jesus que predispôs Deus a nos amar. Pelo contrário, porque ele nos amou, então ele realmente veio para viver entre nós, para habitar entre nós, por causa do seu amor. Jesus veio ao mundo não para mudar o coração de Deus. Na verdade, ele veio para revelar Deus, revelar a si mesmo, no mais íntimo e no mais eterno amor que ele tem para conosco. Por isso, então, que nós observamos dentro desse versículo, entendendo essas duas doutrinas, esses dois temas, é que na encarnação, tanto a graça quanto a verdade, em sua plenitude, são reveladas ao mundo. E essa é a palavra de João para nós, ele vai discorrer sobre isso, ele vai enfatizar muito mais a verdade do que a graça. Na verdade, a graça vai ser mais usada somente aqui no capítulo 1. Depois ele não vai enfatizar a palavra, ele não vai escrever a palavra. Embora, de diversas maneiras, em diversas situações, podemos dizer, em toda a vida do Senhor Jesus, as 24 horas de cada dia de Jesus, ele estava pleno da graça. Então, como atributos de Deus, entendemos que, nesse caso, João está falando daquilo que está ligado à salvação que Jesus veio trazer, que é recebida somente por meio da verdade do Evangelho. E é um Evangelho que anuncia a salvação pela graça.
E nisso, então, nós olhamos que João vai realmente mostrar essa expressão para todos nós, que demonstra a plena, a total graça e verdade vinda da parte de Deus na pessoa do Senhor Jesus. Mas há uma dificuldade dentro do texto de João. Lembrando aqui do capítulo 1, versículos 1 até o 18, é um texto bastante complexo, de tremenda profundidade, de grande beleza, de grandes ensinamentos. Poderíamos passar, como já até falamos semana passada, passar meses estudando esses versículos. E mesmo assim teríamos muito a aprender. Mas no versículo 17, você pode dar aí uma olhada na sua Bíblia, acompanhe a leitura comigo, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eita, e aí fica uma certa dificuldade, não é? Porque tem muita gente dizendo que no Antigo Testamento não existia graça. E se não existia graça, também não existia verdade. Será isso? Não, de jeito nenhum. A graça sempre existiu, porque o nosso Deus, que criou todas as coisas, é um Deus de total graça. Uma graça que é grande, que é infinita, que é bondosa, que é justa, e a verdade de Deus, escrita em palavras. As suas ações, a sua justiça, a sua ira se revelam como manifestações da sua verdade, daquilo que ele entende como verdade. E podemos dizer, acima de qualquer coisa que o homem possa tentar construir como verdade, se ela não está baseada na palavra de Deus, não é verdade. Embora há muitas coisas que a Bíblia não narra que podemos dizer que são verdades, porque são frutos de pesquisas, de entendimentos. Claro que podemos entender que há coisas dentro dessa natureza de verdade que não estão contra a palavra de Deus, embora não estejam registradas na palavra de Deus. Mas então o que nós podemos entender? Que somente a partir de Jesus vem graça e verdade, não tem nada de graça no Antigo Testamento, só a lei. Isso é errado, isso é falso. O que nós vemos primeiramente, que João provavelmente está fazendo uma certa contraponto, um contraste entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo, entre a lei e a graça e verdade. Vamos lembrar, o Salmo 19, o verso 7, nos diz o quê? Nos diz que a lei de Deus é perfeita, mas por si só ela é incompleta. Embora perfeita, ela é incompleta. Por que podemos dizer isso? Por que podemos entender dessa maneira? Porque a lei simplesmente oferece sombras e tipos. Exemplificando isso, então, pensemos lá no dia da expiação que a lei traz como parte do cerimonial de sacrifícios que a nação de Israel tinha que fazer antes da vinda do Senhor Jesus como o perfeito sacrifício. Então, ano após ano, era repetido o sacrifício. Ano após ano. Por quê? Perfeito, mas incompleto. Apontava uma sombra para a cruz do Senhor Jesus, para o sangue que seria derramado na cruz. Então, Jesus veio, ele mesmo diz, ele veio para cumprir a lei. E ele a cumpriu. Toda a lei. E entendemos exatamente esse fato. Se alguém conseguir cumprir toda a lei o tempo todo, ele será justificado. Então Jesus se torna justo porque ele cumpriu toda a lei, todo o tempo. Nunca quebrou a lei, nunca tropeçou em nenhum ponto. E Tiago vai nos lembrar que se tropeçar em uma lei, tropeça em toda a lei, porque a lei é única. Então a lei fez promessas, enquanto o Senhor Jesus é o cumprimento das promessas. A lei diz que a verdade viria, e Jesus não apenas revelou a verdade, mas ele é a própria verdade, a verdade plena de Deus em pessoa. O que nós entendemos é que todos esses aspectos da lei no Antigo Testamento, eles revelam a graça de Deus. Por que pensamos isso? Porque regras, princípios, mandamentos foram dados para preservar o povo, foram dados para manter o povo em santidade, em um relacionamento correto com Deus, porque o homem é pecador.
Por isso também na lei temos os sacrifícios para comunicar ao povo como eles poderiam e deveriam adorar a Deus, como eles podiam estar limpos diante de Deus para o adorar e para viver na sua presença. Assim, pensamos e entendemos que na lei tem graça e verdade. Vejamos, Moisés buscou a glória de Deus, buscou ver a glória de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 33, versos 17 a 19, diz assim, você pode buscar lá agora ou depois, né? Mas pode ver aí Êxodo capítulo 33, versos 17 a 19, que diz: O Senhor disse a Moisés: Farei exatamente o que você pediu, pois você entrou na graça aos meus olhos e eu o conheço pelo nome. E aí Moisés respondeu: Por favor, faça-me isso e mostre-me a tua glória. E claro que nós sabemos que Deus diz: ninguém pode ver a minha glória. Jamais homem viu a minha glória. E nós vamos ver isso mais tarde quando João diz que vimos a glória do unigênito do Pai. Então João diz realmente essa verdade. Enquanto Moisés buscou ver a glória de Deus apontando para a graça, Jesus é a graça em pessoa. Pela manifestação da sua graça, podemos ver a sua glória, podemos entender um pouco da sua glória. Moisés dá a lei por meio de palavras, aquilo que está escrito, e revela a graça de Deus. Mas Jesus é a própria palavra, e é a palavra que se fez carne, e revela toda a graça e toda a verdade. Podemos pensar assim que graça e verdade, que são atributos de Deus totalmente ligados à salvação, é recebido somente por meio da verdade do Evangelho, dado somente pela graça. Nós já falamos isso e queremos enfatizar que essa é a grande questão que nós vamos ver aqui no Evangelho de João. E aí, pensando na questão da lei, vamos lembrar que a lei exige justiça. O Evangelho se expressa na misericórdia por meio da justiça satisfeita ou realizada na cruz, o que se realizou na cruz. Então, pensemos nisso, pensemos nessa verdade. Enquanto que Moisés abençoa o pecador, o cumpridor da lei, essa mesma lei pune o pecador. Jesus perdoa o culpado e salva o perdido, pois sofre na cruz as consequências dos pecados de suas ovelhas exigidos pela lei. Não significa que Jesus não apontou aos pecadores os seus pecados. Apontou, falou, disse dos seus pecados, e porque ele é verdade. Embora ele demonstre a graça, mas ele sempre equilibrou isso com a verdade. Nunca omitiu de falar a verdade, mas demonstrou graça. Então Jesus é aquele que habita entre nós, é o tabernáculo vivendo entre nós. Aquilo que no passado podia representar a presença de Deus, que era o tabernáculo, ali também demonstrava a sua graça, a sua verdade. Agora nós vemos de maneira plena na vida do Senhor Jesus, no unigênito do Pai, que é, nesse caso, a expressão exata do ser de Deus, lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Por isso, então, entendemos aqui que nos escritos que Paulo deixou, Cristo substituiu a lei de Moisés, como foco da revelação divina e como caminho para a vida. Então, por isso, dizemos que a graça e a verdade se revelam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pensemos que há um contraste entre a lei e o Evangelho. A lei exige algo e a graça dá sem exigir. E nós vemos isso claramente, podemos pensar sobre isso. A lei exige alguma coisa do pecador. O pecador, como dizia, poderia ser salvo se ele guardasse toda a lei o tempo todo, o que é impossível. Por isso o sistema de leis, o sistema de sacrifícios. A lei perfeita reconhece a impossibilidade do homem, no Antigo Testamento, de salvar por si mesmo, de se salvar mesmo cumprindo a lei, andando conforme a lei estava estabelecida. A graça para a salvação não exige nada. Porque se Deus fizesse alguma exigência, se Jesus fizesse alguma exigência de você, de mim ou de qualquer pessoa, não seria graça. Seria por mérito, seria por obra, seria aquilo que a lei exige. Não é? Mas é a graça de Deus que vem. Então,
o que nós entendemos. Então, olhamos essa pregação que nós falamos semana passada sobre a palavra carne habitou, e hoje graça e verdade. Lembrando lá de Êxodo capítulo 25, verso 8, quando Deus diz: construam para mim um santuário, para que eu habite entre vocês. Assim como Deus no Antigo Testamento habitou entre o povo lá no tabernáculo, pelo tabernáculo e depois pelo templo, hoje ele passa a residir na terra. A vinda do Senhor, já a encarnação, aquilo que nós celebramos no Natal, o nascimento do Deus vivo e verdadeiro na pessoa do Senhor Jesus, na verdade, o Deus habitando entre nós. É Deus vivendo entre nós. É o tabernáculo entre nós. Por isso, então, pensemos nessas duas palavras, hoje basicamente só com a palavra graça, lembrando que João fala aí sobre graça no sentido de ela ser cheia, de ela ser plena. E é de maneira bem interessante, se você analisar o Evangelho de João, pelo que me consta, pelo que eu lembro de ter folheado aí, só 3 vezes a palavra graça é usada, isso basicamente aqui no capítulo 1. Mas creio que é o suficiente para nós entendermos que essa graça plena está na vida de Jesus todo o tempo. É suficiente para dizer que todo o ministério do Senhor Jesus foi feito na graça, pela graça, e a salvação que ele ofereceu é graça. A palavra graça, na verdade, podemos dizer assim, uma dádiva completamente imerecida ou não merecida. Ninguém merece nenhum presente de Deus. Ninguém merece nenhum favor de Deus. Ninguém merece um olhar de Deus, um mover dos olhos de Deus para nós. Por isso nós falamos muitas vezes que é um favor imerecido. Mas é pela graça que nós alcançamos algo sem o nosso próprio esforço. A salvação é conseguida por nós, ou ela é obtida por nós, sem o nosso esforço, sem a nossa participação. Por isso que na língua portuguesa nós usamos a palavra grátis, que vem da palavra graça, ou a ideia de presente. Se você recebe um presente de alguém, você não vai pagar por aquilo. A não ser que haja uma má intenção dessa pessoa, de lhe presentear para depois lhe cobrar algum favor. Mas já podemos dizer, isso não é um presente. Isso é uma negociata. O presente é aquilo que você dá sem nenhuma intenção de receber nada em troca. Simplesmente você dá. Simplesmente pertence àquela pessoa. Então, essa dádiva é o fato de que Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, por aqueles que ofenderam a Deus. E pecadores têm uma dívida impagável para com Deus por causa dos seus pecados. E, além disso, Deus diz que não aceita nenhuma obra das mãos desses pecadores. Até mesmo porque podemos aí sempre colocar o fato de que, espiritualmente, todo ser humano está morto. Ele só vive a partir da regeneração, do novo nascimento, que é feito pelo Espírito Santo. A salvação é de graça, não custa nada para nós, mas há um preço pago altíssimo e nós nem temos condições de entender o preço que Jesus pagou para ir à cruz. O Deus que é santo, o Deus que é puro, o Deus que não tem pecado, que não se contamina com o pecado, carregou o seu pecado, o meu pecado na cruz e pagou o preço exigido por Deus. Como nós vemos a graça no ministério do Senhor Jesus, já que João vai falar que a graça esteve entre eles. O Evangelho vai anunciar isso, falando do ministério do Senhor Jesus. Embora João narre só uma parte do ministério do Senhor Jesus, nós temos que aí ler Mateus e Lucas para entendermos mais o contexto de pequeno do Senhor Jesus, porque Marcos e João já falam de Jesus já dentro do ministério. Então, o que nós vemos? Pessoas impossibilitadas, aí os milagres variados que aconteceram entre as pessoas. E nós vamos folheando, nós vamos vendo, e João aí pelo menos usa 7 milagres para autenticar que Jesus é Deus. O Evangelho de João tem essa preocupação, tem essa intenção
de mostrar Jesus é Deus. E como ele demonstra isso? Através das atitudes do Senhor Jesus de cura e milagres que ele opera. Mas também falamos que pessoas indignas receberam perdão de pecados. E essa é a grande verdade. Algumas dessas pessoas tinham pecados que estavam ligados a alguma doença. Outras, não. Simplesmente, a mulher adúltera estava lá, foi pega, né, e foi levada para ser apedrejada, mas Jesus estava lá, interveio, né, não houve nenhuma cura física, houve uma cura espiritual, houve o perdão dos pecados. E aquela mulher saiu daquela cena salva, curada espiritualmente, agora livre dos seus pecados para não mais pecar. A mesma coisa com a mulher samaritana. Não houve cura física, houve uma cura espiritual. Vemos de maneira agora absoluta, maior e mais evidente é a cruz e a ressurreição, em que o Senhor Jesus então vai à cruz para trazer a salvação aos pecadores. Demonstração da graça dele, plena graça a nós pecadores. Mas podemos também ver que muitas pessoas conviveram com Jesus, né, e que, no sentido de que elas não tinham problemas, não tinham dificuldades financeiras, não tinham problemas de doença, claro, precisavam do perdão, sem dúvida alguma, de uma nova direção de vida, e seguiram Jesus. Talvez dezenas dessas pessoas estavam ali ao lado do Senhor Jesus, convivendo diariamente. Como é que nós vemos a graça de Jesus daí? Talvez num olhar, talvez em sentar debaixo de uma árvore, ali descascar uma laranja, conversar com aquela pessoa, ver como é que estavam as coisas na casa, de permitir que aquelas mulheres pudessem estar com ele, acompanhando o ministério, andando quilômetros a pé com ele, os seus discípulos e os seus apóstolos, não é? E ajudando e contribuindo. Não é? Graça. É a graça do Senhor Jesus através, né, de um olhar, através de um afago, através de um abraço, através de uma palavra de incentivo. Tudo isso é a graça que vem e traz. Lembra de Pedro? Depois de ter negado o Senhor Jesus lá na noite em que Jesus foi julgado, quando o galo canta e Pedro lembra o que Jesus lhe disse, ele sai e começa a chorar amargamente e de repente Lucas diz que ele olhou Jesus. E o olhar de Jesus não foi de reprovação. O olhar de Jesus não foi, tá vendo? Te avisei, não quis me escutar, seu sem vergonha, seu danado. Não. Foi um olhar de amor, um olhar de graça. O olhar que estendeu a ele o perdão. Por isso Pedro depois é confrontado com o Senhor Jesus por 3 vezes, lá no finalzinho do Evangelho de João. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. Creio ali que não há diferença na palavra amor, embora João use 2 palavras diferentes, mas elas são sinônimas dentro do Novo Testamento e até mesmo na literatura grega da época. Jesus está fazendo exatamente o fato de que por 3 vezes ele negou, por 3 vezes ele tem que afirmar essa verdade, esse compromisso para entender: eu fui perdoado, eu tenho um ministério e eu vou me dedicar a esse ministério. A obra da graça de Deus, na verdade, é algo com o qual nós podemos pensar. Que a ênfase aqui de João vai percorrer, sim, a ideia da salvação. A salvação vem ao homem por causa da fidelidade do Deus triuno à sua aliança da graça, através da qual Deus confiou o seu povo ao seu Filho para que viesse e entregasse a vida pelas suas ovelhas. Fidelidade de que maneira? Lembra lá de Gênesis 3,15? Quando Deus estava para mandar Adão e Eva para fora do paraíso, diz: há uma promessa acerca de que o descendente da mulher seria um sofrimento causado pela serpente, pelo diabo no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente do diabo. Paulo diz que a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, fala isso lá em Gálatas. Ou seja, tanto o descendente da mulher quanto o descendente de Abraão são referência ao Senhor Jesus. Deus cumpre a sua palavra.
Por isso Deus não acabou com a raça humana lá no dilúvio. E lembremos muito bem qual é a palavra que Deus usa para Noé. Achou Noé graça diante de Deus. Achou Noé um favor, Noé, porque era um homem que caminhava, andava com Deus. E Deus, claro, não poderia quebrar a sua palavra. Ele tinha prometido a Adão e a Eva a vinda de um libertador. 1500 anos mais ou menos depois, não poderia ter quebrado, por mais pecadores que fossem aquela raça humana. Mas a promessa tinha que ser cumprida, porque ela foi, na verdade, decretada antes da fundação do mundo, que o Senhor Jesus viria para salvar o seu povo, que Jesus morreria na cruz, por aqueles que tinham seu nome escrito já no livro da vida. Então, essa é a obra que nós podemos ver. Aí, vários textos podem ser aí bem pensados. Você pode pegar aí Salmo 89, Isaías 42, 6, 2 Timóteo 9, João 6, 39, João 17, 1, não é? Restitui-me com a glória, a questão da vinda do Senhor Jesus, não é? De 6 a 26 do capítulo 17 de João também vai falar sobre a graça vinda a todos nós, não é? Então, o que nós vemos? Tantos homens do Antigo Testamento que esperavam na promessa, esperavam pela graça de Deus. Hoje nós também entendemos, né, a salvação nossa é olhando para aquilo que o Senhor Jesus já fez na cruz, é graça de Deus. Então, Calvino chegou a chegar a falar dizendo assim, que a graça divina e méritos humanos são coisas totalmente opostos, né? Ou você estabelece um, ou você destrói o outro. Não pode conviver. Ou é graça, ou é mérito. E nós cremos pela palavra que é graça. Salvação é graça. Então, de fato, isso realmente é aquilo que é importante para nós entendermos, para nós compreendermos. A graça sempre tem como pressuposto que o homem é pecador, que o homem é indigno de receber. A graça brilha nas trevas do pecado. Enquanto o pecado reina, enquanto o pecado expande a sua negritude, da escuridão, a graça vem com a luz, iluminando, clareando, tornando alvo a vida de pessoas, a vida de cidades, de povos, com a sua presença. Dessa forma, a ideia de merecimento na salvação está totalmente excluída. A palavra de Deus nos ensina que a salvação foi feita completamente por Deus, porque Ele é quem faz todas as coisas. Deus planejou, Deus executou. Seja Ele como o Deus Pai, seja como Deus Filho, seja como Deus Espírito Santo. Se dependesse do homem, Ele colocaria preço para a salvação. Se Deus sentasse com qualquer um de nós e falasse, bom, eu posso te dar a salvação de graça. O que você acha? Os homens diriam, não vale a pena. O que é de graça não tem valor. Eu tenho que lutar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me empenhar. E é isso que algumas doutrinas, infelizmente, ensinam. Alguns bons homens de Deus, bons pastores, mas infelizmente eles estão ensinando que depende do homem, que é ele quem decide. A Bíblia, eu creio, não fala isso. Ela é muito clara dizendo que ela depende totalmente de Deus. Ele que dá a salvação, Ele que dá a fé, Ele que dá o Espírito Santo para nos regenerar, para nos fazer realmente entender a nossa salvação, no sentido de que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender e que precisamos confiar na justiça que Jesus conquistou na cruz. Então o homem não merece salvação, mas Deus, porque é um Deus de amor, pela sua livre e bondosa graça, podemos assim dizer, veio e trouxe salvação para nós. E ela é pela soberania da graça de Deus. Então, podemos pensar, de alguma maneira, você reconhece a graça de Cristo na criação, quando Deus criou todas as coisas. Você reconhece a graça de Deus em sustentar o universo. Você pode olhar para a natureza, para as coisas criadas e louvar a Deus e adorar a Deus, porque aí se manifesta a graça dele. O alimento que você tem, o ar que você respira, os bens que você usa, é graça de Deus.
vindas da criação, vinda do sustento de Deus de todas as coisas. Você tem um espírito de gratidão a Deus, de entender que o seu próprio viver é graça. O fato de você ter o açaí todo dia é graça de Deus, de você ter água para beber é graça de Deus, de você estar bem de saúde é graça de Deus, ou se você está com alguma doença, alguma coisa, mas tem remédios que podem lhe ajudar, é graça de Deus. Que lhe dá essas condições, ou dá até mesmo condições de você comprar e poder usufruir desses bens, lembrando que médicos é graça de Deus. Aquilo que a ciência tem feito em termos de medicação é graça de Deus na vida de homens que às vezes olharam não para a questão financeira, olharam para a necessidade de outros seres humanos, dos seus problemas, das suas deficiências, das suas doenças, e se empenharam e correram atrás e fizeram coisas. Então é graça de Deus. Sua família é graça de Deus. Por mais que ela não seja, e não vai ser perfeita, por mais que tenha problemas, por mais que tenha dificuldades, é graça de Deus. Você reconhece a graça de Deus, a graça de Jesus na sua dor, no seu sofrimento? Todos nós vamos passar por dores e sofrimentos. Alguns com maior intensidade, outros com menos. Mas a graça de Deus, ela é também individual. E muitas vezes nós devemos olhar que sofrimentos, dores, perdas contribuem para que nós cresçamos na graça de Deus. Nos apeguemos mais à graça de Deus. Possamos ter em Deus, então, a alegria e o prazer da pessoa dele que estende sobre nós a sua graça. Principalmente porque devemos partir sempre daquilo que é o mais básico para nós. Deus ofereceu graça a nós pecadores, que não merecemos nada, indignos, mas Ele nos salvou. Então, a sua presença, o seu consolo, a sua força, as suas promessas vão nos ajudar nesses momentos de dor e de sofrimento. Sua palavra tem orientação, é graça, a palavra de Deus é graça presente. Não precisamos de muitas coisas, não precisamos de psicólogo, não precisamos de psiquiatra, não precisamos de medicações, precisamos, às vezes, olhar a palavra, deixar ela trabalhar as nossas vidas, nos confrontar, nos repreender e nós nos apegarmos à graça de Deus, para vivermos, para orarmos, para sermos gratos, para olharmos o dia seguinte. Você busca viver pela graça nesses momentos? Quando as coisas estão boas, tranquilas, é fácil. Mas quando as coisas apertam, somos chamados também para vivermos na graça. Viva na graça. A graça plena que nós vemos na pessoa do Senhor Jesus. Vemos isso na vida dele, mas continuamos entendendo que esse Evangelho comunica a nós diariamente a graça de Deus. E podemos sim dizer que Jesus habitou entre nós, que Jesus vive entre nós, e podemos ver a sua graça naquilo que ele deixou registrado para nós. Senhor Deus, quero agradecer pela tua palavra, agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, que é tão difícil nós entendermos aquilo que o Senhor coloca. Um versículo pequeno, com palavras que às vezes para nós tem um certo sentido, não nos é tão complicado, mas quando nós pensamos na relação de cada uma delas, do Deus que é eterno, habita com o temporário, assume o corpo transitório. Ele que é o Criador de todas as coisas, assume a sua criação, que é o corpo humano. Pela graça do Senhor, que vem até nós, que se expressa de maneira tão maravilhosa entre pecadores, pessoas indignas, mostra graça não só àqueles que o aceitam, mas também mostra graça a tantos que o rejeitaram, a tantos que o ofenderam, a tantos que não creram. Ajude-nos também, Deus, a vivermos assim, a demonstrarmos graça às pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a vivermos nessa graça. Abençoa-nos. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.